que esse ano você será relevante na vida de muita gente. Você vai tocar muitas famílias, muitos corações. Essa geração vai precisar de você. E você um dia vai estar na mesma questão do apóstolo Paulo. Meu Deus, eu já estou há tantos anos trabalhando. Queria eu já estar com Cristo, receber minha recompensa. Mas eu ainda estou dando fruto. Eu estou velho, mas estou dando fruto. Eu já trabalhei muito, mas continuo dando fruto. Então vou continuar mais um tempo, porque as pessoas ainda precisam de mim. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Para mim é um privilégio. Eu estou de férias aqui nos Estados Unidos e muita gente me pergunta como é que você pode nas férias estar fazendo o que você faz sempre, né? É que eu tenho um acordo com Deus. Nos piores dias da minha vida, na depressão, na quebra financeira, quando eu senti que ia perder tudo, tudo mesmo. A única coisa que eu conseguia falar com Deus é que se Ele não deixasse, não só eu perder tudo, mas me desse uma chance de me levantar, eu nunca sairia do altar. Então o que eu estou fazendo aqui nada mais é do que eu tenho feito nos últimos 11 anos, desde que eu fiz aquela promessa naquele quarto, sem cortina, sem lençol na cama. Mas eu falei, se Deus me levantar, voluntariamente, sem ser pesado a ninguém, sem dar custo a ninguém, eu estarei no altar, pregando o Evangelho por toda a minha vida. E assim será, enquanto Deus me permitir viver. Por isso, para mim, é um privilégio estar aqui. E eu quero compartilhar a palavra de Deus hoje, lembrando para você que a vida ela não tem sentido para um monte de gente. Tem gente que encontra sentido na vida e tem gente que fica a vida toda tentando buscar o sentido da vida. Aí não encontra, busca em outras coisas, vai buscando em droga e outros prazeres passageiros, que enganam por 5 minutos, que disfarçam por 2 minutos. Mas você imagina que a filosofia já tentava entender o sentido da vida 3, 4 séculos antes de Cristo. Aristóteles, Platão, Sócrates, 3, 4 séculos antes de Cristo, tentavam explicar o sentido da vida, porque é uma dúvida, é um temor no coração do ser humano desde sempre. Por que eu estou aqui? Eu sirvo para quê? Por que eu faço o que eu faço? Qual o valor que eu tenho? Se eu partir hoje, quem vai lembrar de mim? Quem vai sentir minha dor, minha falta? Quem vai sentir dor porque eu parti? Porque eu já vi muita gente partir no outro dia, ninguém nem se lembrar mais. Aliás, já vi muita gente partir e ser difícil encontrar 4 pessoas para carregar o caixão. Eu já fui a enterros que a gente teve que chamar gente de outro velório para ajudar a carregar, porque não tinha 4. Então, qual é o sentido disso tudo? E nos últimos tempos, eu tenho me preocupado muito com a questão de sentido. A gente vai ficando mais velho. Eu vou fazer 45 anos, né? Daqui a um mês e pouco. Já ficando mais velho, a gente vai ficando pensativo. Estou aqui com a minha filha de 16, e apesar da gente viver junto desde que ela nasceu, da gente receber da mesma palavra, da gente conviver na mesma família, ela tem uma visão sobre a vida totalmente diferente da minha. Por causa de uma coisa chamada tempo, idade, experiência. Então, com 16, 17, 18 anos, você imagina uma coisa da vida, com 44 para 45 você imagina outra, com 70 você imagina outra coisa. Ou seja, com o tempo, você vai percebendo algumas coisas que importam muito e antigamente você não dava valor, antigamente você não se preocupava. Com o tempo você vai percebendo coisas que você dava muito valor antes e não valem nada. E você fala, como é que eu perdi tanto tempo me importando, por exemplo, com o que os outros achavam de mim? Não vale de nada, não vai mudar em nada, não vai botar $1 no meu bolso.
vai mudar em nada o que Deus acha e pensa sobre mim, mas a gente passou muito tempo preocupado com isso, sim ou não? Então, quanto mais velho a gente fica, mais reflexivo ficamos também. A gente vai medindo, a gente vai tendo experiência, tempo de vida para medir as coisas e falar: isso vale, isso aqui não vale, isso importa, isso aqui não importa. E qual é a vida que vale a pena ser vivida? O que realmente importa na vida? Se você parar para pensar, Jesus deu toda a dica. Você imagina que eu amo ler, e eu já li os grandes pensadores, os grandes clássicos, mas ninguém explicou a vida como Jesus. Eu não estou falando isso porque eu sou um pregador do Evangelho, que sou, mas estou falando isso por análise mesmo, por grau comparativo. Muitos filósofos, grandes pensadores explicaram muito bem a vida, mas ninguém se comparou a como Jesus explicou a vida. E uma das graças, uma das motivações que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, dá para a vida é: ame os outros como fosse você mesmo. Não se considere maior do que ninguém, mas sirva cada um com honra. Aí você passa por essa leitura, fala assim: ah, legal, próximo versículo. E não percebe que essa é a graça da vida. Quando uma pessoa está no leito de morte, isso aqui é pesquisa, é estatística, você sabe pelo que ela mais chama? Ninguém no leito de morte fala assim: deixa eu ver a última vez o aplicativo do banco para lembrar quanto eu tinha antes de partir. Ninguém pede isso. Geralmente ela vai chamar por alguém da família. As estatísticas apontam que ele vai chamar ou pelo cônjuge ou pelos filhos, principalmente. Porque na mente de quem está partindo, ele está indo, mas tem gente que precisa dele. Por isso, quando uma pessoa está morrendo e tem chance de falar alguma coisa, assim fala: cuida dos meus filhos. É assim ou não é? Por quê? Eu estou partindo, mas tem gente que precisa de mim. Então, um dos maiores fracassos do ser humano é partir sem ninguém estar precisando dele. Uma das maiores falta de graça, para não falar desgraça, do ser humano é ele partir. E como ninguém precisava dele, também ninguém sentirá falta dele. Porque essa necessidade, ela não vem só com eu precisar materialmente, mas ele ter construído algo no meu coração, que agora eu preciso que ele esteja presente. Existem pessoas que eu não dependo de nada materialmente, mas eu sinto falta, porque eles construíram algo em mim. Gratidão, honra, conexão emocional, gentileza, generosidade. Tem gente que através de atitudes, principalmente nos momentos que eu mais precisei, construíram algo na minha vida que nunca mais alguém vai conseguir tirar. E quando essas pessoas hoje, de alguma forma, tentam ter acesso a mim, às vezes eu estou lotado de pessoas, eu as vejo de longe, mando abrir alas, porque eu quero honrar primeiro quem construiu algo dentro do meu coração. Então, quando você consegue construir nas pessoas uma necessidade, um prazer, uma gratidão de estar perto de você, é uma das maiores vitórias que você vai ter, um dos maiores sentidos de vida que você vai criar na sua história, na sua existência. É quando alguém pensa assim: puxa, se o fulano partir, como é que eu vou ficar? Eu lembro de uma conversa recente que eu tive com meu pai. Meu pai tem 73 anos. E ele sentou comigo e falou: Tiago, queria te dar uns conselhos. E começou a me aconselhar. Era um domingo, ele estava lá em casa almoçando. Quando acabou a conversa, eu falei: pai, você sabe que você não pode partir nos próximos 20 anos, né? Porque eu preciso muito de você. Eu preciso muito dos seus conselhos. Isso que você acabou de fazer, eu preciso muito. Ele falou: que bom que alguém precisa de mim. Então a verdade é que às vezes a gente está vivendo a vida um dia atrás do outro, tentando só pagar as contas, e não está servindo na vida de ninguém. Por isso a gente também não está criando a necessidade dela precisar da gente. Tinha uma música antiga, americana,
aqui da década de 50, que um cantor americano, Tony Bennett, cantava, que dizia, em português dizia, para quem eu vou voltar se ninguém está precisando de mim? Para onde eu vou voltar? Ninguém está precisando de mim. E isso é uma coisa que tem, nos últimos meses, martelado na minha cabeça. E pouco tempo atrás eu subi um vídeo na internet, mostrando como é difícil às vezes você ser uma pessoa pública e receber tantos ataques, tantas injustiças. Tem um monte de gente que gosta, mas tem um monte de gente que odeia. Tem um monte de gente que te segue na internet, tem um monte de gente que te persegue. Só está esperando uma oportunidade para te arrebentar. Eu estava falando sobre isso no vídeo, e milhares de pessoas comentaram, e a maioria, talvez mais de 3.000 pessoas tenham colocado assim, e Thiago, não importa o que você está sentindo, só não para. Tá chateadinho, dorme. Tá cansado, descansa. Tá mal, vai no terapeuta, ora, mas não parar, porque a gente precisa de você. Esse dia eu estava parando para pensar, por que eu faço o que eu faço? Por exemplo, porque eu estou aqui hoje. Para quem não sabe, o nosso Instituto de Educação, o Instituto Destiny, é um dos grandes institutos de educação continuada do país. Um faturamento muito alto, com muita gente trabalhando para a gente atinge milhares de alunos presenciais e milhões pela internet de alunos pagantes, ou seja, não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande. Eu sou um dos escritores mais lidos do país. Eu sou um dos palestrantes corporativos que vai nas empresas mais convidados do país. E às vezes eu paro, por que eu não diminuo? Às vezes eu paro para pensar, por que eu não diminuo minha carga de trabalho? Por que eu não passo um ano sabático? De vez em quando Satanás vem com esse negócio de ano sabático na minha cabeça. Um ano sabático. Porque eu não sei o quê, porque as pessoas precisam de mim. Porque muita gente me para na rua. Esse dia eu fui no mercado brasileiro aqui, me parou umas 3, 4 pessoas e falou assim, olha, eu estava na depressão, tá? Quando eu cheguei aqui, escutando seus vídeos. Ó, meu marido tinha saído de casa, leu um livro seu, voltou. Então, para que esses testemunhos não parem, eu não valho nada. Quem faz é a graça e a misericórdia de Deus. Muita gente vem falar assim, Thiago, você mudou minha vida. Eu falei, eu não, quem muda é Deus, eu sou só um instrumento. Eu tenho noção de quem eu sou. Sou nada. Quem faz é a graça e a misericórdia de Deus. Só que através desse instrumento. Então, enquanto eu estou no corpo, eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo, não porque eu preciso de alguma coisa, não porque eu quero validação, não porque eu quero ser conhecido. Aliás, era até melhor que não fosse. Só quem é sabe como é. Mas é porque tem gente que precisa do que eu faço. E por que eu estou te dando essa introdução? Para ler para você a primeira carta, a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, por favor. Abre em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 24. Filipenses capítulo 1, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, hoje na atual Grécia. Diz assim, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia mente? A Bíblia brinca? Então, se o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, está falando que morrer é lucro, quer dizer que é lucro para ele. Quer dizer que ele colocou na balança e falou o seguinte, ó, já fui apedrejado, já sofri naufrágio, já fui açoitado, já fui preso várias vezes, já fui injustiçado, tudo por amor a Cristo. Estou há décadas viajando de uma cidade para outra pregando o evangelho, já paguei meus pecados, meu filho. Já trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar. Já ganhei mais alma para Jesus que alguém pode contar. Já abri mais igreja que qualquer outro apóstolo. Aliás, ele mesmo fala, eu trabalhei mais do que todos os outros juntos. Então, fiz as contas aqui, é muito melhor agora ir para Cristo. É muito melhor morrer. Morrer para mim é lucro. Viver é Cristo, mas morrer é lucro. Ou seja, para mim é vantagem, lucro é vantagem. Eu tenho vantagem se eu morrer. Porque eu vou diminuir minha carga de trabalho, vou descansar no corpo,
e agora eu vou viver a minha recompensa eterna. Como ele tinha certeza da salvação, como ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia da recompensa que estava esperando, ele sabia do tamanho do galardão que estava esperando. Então ele falou, muito melhor estar com Cristo. Versículo 22. Mas, repete comigo, mas, porém, entretanto, todavia, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu devo escolher. Vou repetir esse versículo. Mas, se o viver na carne, se ficar aqui na carne, eu estou doido para partir com Cristo, eu estou cansado, estou velho, apóstolo Paulo, tá? Eu não quero partir agora não. Falando apóstolo Paulo. Estou doido para ir, já trabalhei, estou velho, a Bíblia chama Paulo o velho, né? Ele já estava velho, já tinha feito muita coisa, eu estou doido para ir embora. Mas se viver na carne ainda dá fruto, repete comigo, fruto, então eu já não sei o que eu faço. Eu não sei se eu peço para Deus me levar, ou não sei se eu continuo. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então o que ele queria? Está escrito. Qual era o desejo dele, gente? Meu Deus, está escrito. Estar com Cristo. O que eu quero? Ir embora. Já trabalhei, já foi. O meu desejo é estar com Cristo. Porque isto é ainda muito melhor. 24. Mas julgo mais necessário, repete comigo, necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, por mais que eu queira partir, o apóstolo Paulo falando, é mais necessário que eu fique na carne. Ou seja, tem tanta gente que ainda precisa de mim que nem morrer eu posso. Tem tanta gente que depende da palavra que eu prego que nem partir dá. Tem tantas igrejas que precisam receber minhas cartas, minhas instruções. Tem tanta gente que precisa ser doutrinada no Evangelho de Cristo. Tem tanta gente que precisa ser amada no Evangelho. Tem tanta gente que precisa que ainda nem morrer eu posso. Você consegue imaginar uma pessoa ser tão necessária que não dá tempo nem para morrer? Eu costumo ir a Jerusalém quase todo ano, só não fui 1 ou 2 anos na época da pandemia, porque não abriu, há 17 anos. Então todo ano já fui muitas vezes. E uma coisa que eu acho interessantíssima na cidade de Jerusalém é que o túmulo do rei Davi está em Sião, no Monte Sião. E o rei Davi morreu há 3.000 anos. E todo dia tem fila para visitar o túmulo do rei Davi. Como eu falei, tem gente que morre hoje, amanhã ninguém lembra mais. E tem gente que é lembrada por 3.000 anos com fila para ver o túmulo. Porque a Bíblia diz, quando Davi morreu, a Bíblia registra assim, tendo Davi servido a sua geração, dormiu com seus pais. Ele foi tão necessário, ele serviu tanto, que entrou na memória das gerações que passaram. Então, qual a única forma de eu ser útil para alguém a ponto dela precisar de mim? Servindo as pessoas. Quando eu faço algo, que a vida dela melhora porque eu faço o que eu estou fazendo. Porque eu estou vivo, porque eu, Tiago, estou vivo, tem gente comendo na África agora. Porque nós temos um trabalho que alimenta mais de 1.300 crianças na África todo dia. Aí o hater que está na internet agora, e o Brasil? No Brasil também, hater, calma. Não ataque antes de escutar a história toda. No Nordeste também. Porque essa palavra vai para a internet, milhões de pessoas vão assistir, e quem está em depressão vai sair não pelo poder que está no Tiago, que o Tiago não tem poder nenhum, é pelo poder da palavra. Porque se eu estivesse pregando qualquer outro livro que não fosse a palavra, não teria graça, não teria autoridade, não teria unção, não teria nenhum poder de transformação na vida de ninguém. É pela palavra que está sendo pregada e não pelo pregador. Mas porque a palavra está sendo pregada, essa mensagem vai fazer com que famílias sejam restauradas, pessoas saiam da depressão, o espírito de suicídio saia da mente dessa pessoa,
que o desânimo da fé bate em retirada, que o ataque espiritual que está tirando o sono dessa pessoa, que está infernizando a mente dela, vai embora. Tudo isso porque a palavra está sendo pregada. Então, eu até pela vitória financeira, pela vitória empresarial que eu tenho, dá vontade de diminuir o ritmo. O problema é que não posso. Querer eu quero. Descansar é melhor. Mas não dá. Porque a Bíblia diz que a seara, a colheita, é enorme, mas os trabalhadores são poucos. A seara é enorme, mas poucos são os obreiros. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos dizendo: eu quero partir, mas não dá ainda. Porque eu mesmo velho ainda estou dando fruto. Então, quando a minha vida começa a fazer sentido? Quando aquilo que eu faço dá fruto. Quando o que eu faço dá fruto, o que é fruto? O que eu faço alimenta outras pessoas. Ou seja, você conhece o Evangelho porque eu estou pregando, você se sente amado por causa de uma mensagem, você deixa de fazer uma besteira por causa de um aviso que eu dei na internet, por causa de um banner que eu postei, você restaura a tua família por causa de uma pregação que escutou, ou seja, porque algo que eu faço ainda em carne e em vida te atinge positivamente, isso nos conecta. Porque de alguma forma eu estou te servindo, ou seja, você estaria sofrendo um pouco mais se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Quem está entendendo? É por isso que a partir de hoje você tem que começar a fazer algo para diminuir a dor das pessoas. Você precisa fazer algo para servir as pessoas. Você precisa fazer algo para facilitar a vida das pessoas. Você precisa fazer algo para levar a mensagem que importa para a vida das pessoas. Você precisa fazer algo para ser necessário para as pessoas, porque essa é a única vida que vale a pena viver. Todo o resto é vaidade. Pode ganhar dinheiro. Aliás, meu livro mais recente, para quem está na internet, chama-se Ganhe o Mundo. Pode ganhar, sem perder a alma. Ganhe o mundo sem perder a alma. Um livro que eu te aconselho ali. Pode ganhar dinheiro. Tiago, eu quero ter seguidor na internet. Pode ter, é mó trabalhando, tá? Ixi, mas pode ter, não tem problema nenhum, não. Tiago, eu quero não sei o que. Pode. Portanto, o quê? Tudo que você faça, não seja por egoísmo ou vanglória, como o próprio apóstolo Paulo critica em todas as cartas, Coríntios, Filipenses, Gálatas e Efésios. Nada façais por vanglória, por egoísmo, por competição. Se for fazer, faça para servir as pessoas. Eu comecei a escrever meu livro novo, se Deus permitir, sai ano que vem, 2026, está chegando aí. Né? A maioria das pessoas já está assistindo essa mensagem em 2026. E quando eu estou escrevendo esse livro, eu não estou pensando, eu tenho que escrever um livro para vender 1 milhão de cópias. Eu estou pensando, como eu vou ajudar as pessoas com essas palavras? Como eu vou melhorar a vida de quem vai ler esse capítulo? Primeiro que essa é a única forma de você ser relevante na vida de alguém. Relevante é totalmente diferente de ser famoso. Tem muita gente que é muito famosa, mas não tem nenhuma relevância na tua vida. Dá vontade de dar nome aqui, mas não posso, por causa do processo. Meu advogado, vou vigiar, meu advogado fica falando aqui, eu no ponto, não fala nomes. Mas tem muita gente que tem 40 milhões, 50 milhões de seguidores na internet, se morrer não vai fazer nenhuma diferença na tua vida, porque ela não tem nenhuma relevância. Ela não interferiu em nada positivamente na tua caminhada, não mudou em nada o teu comportamento, não te aproximou em nada de Jesus. Então se ela for deixar de partir, que fulano morreu, que pena. Mas tem gente que tem só 1000 seguidores, 100 seguidores, se partir muda tudo para você. Porque ela tem, não fama, mas ela tem relevância. Você imagina que o apóstolo Paulo, nessa época que escreveu Filipenses, não era o grande apóstolo Paulo que a gente conhece hoje. Ele não tinha Instagram, não. Não tinha seguidores, não. Então o apóstolo Paulo, ele tinha relevância, não fama. É que quando ele chegava numa cidade, todo mundo parava para escutar, porque o que ele falava mudava destinos. Quando ele profetizava, acontecia. Quando ele impunha as mãos, os enfermos eram curados. Então, tem muita gente correndo atrás de fama e abrindo mão da relevância. E a relevância só vem
quando você começa a mudar, transformar, impactar, ajudar, somar na vida dos outros. Então, quando a gente faz as obras sociais que a gente faz no Brasil, na África, em outros lugares, quando eu prego o evangelho voluntariamente, ou até mesmo profissionalmente, quando eu escrevo livros ou dou meus cursos e mentorias, é sempre pensando o que isso vai melhorar a vida de quem vai ser o receptor, de quem vai receber essa mensagem. O que isso realmente vai impactar? E às vezes a gente passa o dia todo reclamando. A gente passa o dia todo murmurando, falando mal dos outros, fofocando. A gente não é grato. E quer ser amado pelas pessoas. É difícil gostar da gente, quanto mais precisar. Tem gente que está fazendo esforço para gostar de você, por causa do teu jeitinho de ser. Por causa do teu temperamento, da tua forma de falar. E você fala, nasci assim, vou morrer assim. Que pena. Talvez não tenha 4 pessoas para carregar a alça do caixão. Cada pessoa que você está amando agora, cada pessoa que você está somando agora, cada pessoa que você está impactando positivamente agora, está criando todo o seu fim. Eu recebi uma ligação, semanas atrás, de um homem muito poderoso do Brasil, empresarialmente falando, e ele me ligou e falou, Brunet, tem como você, pelo amor de Deus, visitar o fulano? Aí falou o nome de outro grande empresário que está internado aí em São Paulo. Eu estou em viagem, eu estou fora do Brasil. Eu preciso que alguém visite esse cara, ele não está bem e tal. Eu falei, não, visito. Eu não conhecia. Eu falei, eu visito. Então, você vai mesmo? Eu falei, vou. Me dá o endereço aí, qual hospital que ele está? Está no hospital, tá. Pum, peguei o carro e fui. Eu não estou falando de um cara muito importante, então eu estou imaginando toda uma segurança para entrar, né, no hospital, para chegar até o quarto dele. Ninguém foi me parando, eu fui andando. Fui andando, vem, visitar o fulano. Pode ir. Falei, gente, não tem, cadê os homens armados? Né? Quando eu entro no quarto, tá o cara sozinho. Eu falei, com licença, posso entrar? Ele, Tiago Brunet, eu falei, sou eu, posso entrar? Ele, pode. Olha aqui, aí ele pegou um livro, eu estava lendo seu livro. Eu falei, que bom. O prazer de lhe conhecer, começamos a conversar. Passou 20 minutos, 30 minutos, não chegava ninguém. Eu tive que fazer a pergunta desconfortável. Cadê as pessoas? Eu falei, que pessoas? A família não estava lá. Os funcionários não estavam lá. Os sócios não estavam lá. Ele ia fazer um procedimento seríssimo. E abrir. Ninguém estava lá. Se ele partisse nesse procedimento, ninguém ia estar segurando a mão dele. Eu não sei como ele viveu, mas eu consegui enxergar como ele ia partir. E esse não é o jeito que a gente quer ir embora, não. Porque se você vai morrer fisicamente sozinho, imagina se será lembrado. Eu lembro de uma cena, como eu sou filho de pastor, foi há muitos enterros na minha vida. Eu não sou pastor de igreja, né? Muita gente, porque eu sou pregador, fala, pastor Tiago e tal. Por respeito, mas eu não sou pastor de igreja. Mas meu pai, apesar de também ser servidor público, era pastor, meu avô também era pastor. Então, muitos enterros eu fui na vida, por ser filho de pastor. Eu lembro de um enterro que eu fui, quase que eu dei nomes agora, segura minha mente e minha boca. E aí, quase que eu falei o nome do morto aqui, imagina a viúva escutando. E aí fui no enterro do diácono fulano. E aí, fui com o coração pesado, né? Eu era jovem, eu não estava muito ainda acostumado a cemitério, essas coisas, fui meio assustado. E aí tô vendo assim, todo mundo meio tranquilo, a viúva meio tranquila. Eu falei, não é tão pesado como eu pensava, né? E aí, cheguei perto da viúva para dar as condolências, falei, olha, Deus sabe de tudo. Tentei dar uma palavra assim, da Bíblia para ela. Deus sabe de tudo. Ela olhou para mim e falou assim, claro que sabe. Já foi tarde, inclusive. Eu falei, o quê? Quando eu contei isso pro meu pai falou assim, Tiago, depois te conta, a história é muito grande. Ou seja,
Tem gente que morre e os poucos que estão à volta falam assim: vai com Deus. E não volte mais. Não inventa de ressuscitar não. Que agora que a vida vai ser boa sem você. Porque tem gente que passou nessa vida sem acrescentar em nada na vida de ninguém. Não serviu ninguém. Só tomou, só reclamou, só infernizou a vida dos outros. Só vomitou suas mazelas emocionais nos outros. Só perturbou a mente das pessoas. Só falou mal, só fofocou, só atacou. Contrário do apóstolo Paulo, que diz: eu queria mesmo é morrer, mas nem morrer eu posso. Porque essa geração precisa que eu ainda esteja na carne. Essa geração precisa que eu continue pregando. Querer partir eu quero, porque eu já estou velho, já dei muito para Deus, já trabalhei muito para Ele. Mas ainda estou dando fruto. Sabe qual é o desafio dessa mensagem para você hoje, para quem está escutando a gente pela internet? Quer que tua vida tenha graça esse ano? Quer começar a ter sentido de vida? Começa a fazer diferença na vida dos outros. Começa a fazer falta para pessoas. Começa a ser necessário na vida das pessoas. E você vai ver como tua vida vai melhorar por si só. Como o sentido de vida vai brotar. Como você vai começar a ter um norte. Como você vai começar a perder aquela dúvida de o que eu estou fazendo aqui na terra, quem sou eu, para que eu sirvo. Tudo isso vai embora. Esses questionamentos filosóficos são maravilhosos, mas vão embora da tua vida, porque agora você sabe exatamente por que você está aqui. Deus nos plantou nessa terra para servir as pessoas até o último dia da nossa existência. Nós só estamos aqui para servir. O meu trabalho, eu tenho 4 filhos. O meu trabalho com meus filhos é servi-los para que eles possam ser melhores quando crescer. Possam ir mais longe do que eu. Mas para isso eu preciso servi-los. Para isso eu preciso ajudá-los, eu preciso mentoreá-los, aconselhá-los, eu preciso orar todo dia, eu preciso fazer diferença na vida deles. Eu não posso ser indiferente. É por isso que, já viu aquele pai rico quando morre que os filhos só brigam pela herança? Vai estudar a história. Não é porque os filhos são maus não. Isso foi construído. Tudo é uma construção na vida. A solidão é uma construção. Você vê o velhinho sozinho. Gente, o velhinho de 80 anos sozinho. Ele, com raríssimas exceções. Provavelmente ele construiu esse fim. Você não sabe a vida que ele levou na juventude para agora na velhice ninguém quer estar perto. Porque o certo, o vovozinho está com os netinhos em casa passando Natal. Esse é o certo. Esse é quem fez diferença na vida de alguém. Então, a partir de hoje, o nosso desafio, o meu e teu, porque não é porque eu prego, ou eu já ajudo muita gente, que eu não preciso melhorar, que eu não preciso continuar fazendo, ou que eu não possa fazer mais ainda. Sim, posso e vou fazer. Mas o meu desafio para você, através dessas palavras do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos é: o que você vai fazer a partir de hoje, para que o máximo de pessoas comece a precisar de você, sentir falta de você, ser impactadas porque você existe. Porque você existe, tem gente que se sente amado. Porque você existe, tem gente que é alimentado. Porque você existe, tem gente que sabe, tem alguém orando por mim. Porque você existe, a diferença chega na vida de alguém. Porque você existe, o evangelho alcança essa pessoa. Porque você existe, famílias estão deixando de ser destruídas. Porque você existe, a palavra torpe está saindo da boca de pessoas e somente as palavras que saem do coração de Deus estão na mente e na boca dessa pessoa. Porque você existe, essa pessoa já não quer tirar a própria vida, agora ela quer viver. Porque você existe, tem gente que quer continuar também existindo. Essa é a vida que vale a pena. Essa é a vida que eu quero levar. A vida que eu quero levar não é de ganhar mais dinheiro, não é de ganhar mais seguidor. A vida que eu quero levar não é de ter agenda cheia. A vida que eu quero levar é de impactar o máximo de pessoas que eu puder através do que Deus me permitiu fazer. Porque tem coisas que Deus é que te dá. O dom, por exemplo, da palavra é um dom divino. Eu não fiz curso de pregar. Deus me deu o dom, então eu só estou usando o que Ele mesmo me deu. Olha só, como é que não dá para se vangloriar. Ele mesmo me deu. Ele mesmo me chamou. Ele mesmo me ungiu, porque tem que ter autoridade para pregar aqui. Ele mesmo me conectou. Ele mesmo fez a obra. Enquanto eu estou em carne,
usar o meu corpo, a minha mente, que só dá para fazer isso em vida, e transbordar o que Ele mesmo colocou em mim. Então, na verdade, tem gente que só não está fazendo porque é preguiçoso, porque é procrastinador, deixa para amanhã o que era para fazer hoje, porque é tímido, e a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, porque é covarde, já era para ter ousadia de estar fazendo. Eu tenho medo de falar na internet, então deixa as pessoas morrerem. Porque tem um monte de gente usando a internet para o mal, falando para o mal. Você que tem a palavra está com vergonha? Não, Deus te trouxe até aqui, porque esse ano nós vamos nos comprometer a impactar positivamente o máximo de pessoas que pudermos. Nós vamos fazer a diferença na vida do máximo de pessoas que conseguirmos. Nós vamos fazer falta para alguém. Nós vamos começar a fazer falta para as pessoas, porque quando você chega, chega paz junto. Quando você chega uma palavra junto. Quando você chega provisão junto. Quando você chega bondade junto. Quando você chega a unção do Espírito Santo. Pega o que você carrega junto. Por isso eu quero encerrar perguntando: o que você carrega? Porque você só entrega aquilo que tem. Então muita gente parte vazia, sozinha, sem ter criado memória em ninguém, sem ser lembrada por ninguém, porque nunca na verdade essa pessoa carregou alguma coisa para entregar. Carregar pesa. Carregar um ministério que eu carrego pesa, não é fácil. Carregar conhecimento pesa. Carregar conexões pesa. E tem gente que quer levar a vida fácil. Não sei onde está escrito que a vida vai ser fácil. Nem filósofo grego prometeu isso, nem o evangelho prometeu isso. Aliás, o evangelho diz que o mundo antes teria aflições. E tem gente que quer levar a vida fácil. Não sei onde essa pessoa leu isso. Tudo que tem valor pesa. E quanto mais valor, mais pesado. Quanto mais ouro, mais peso. Quanto mais dinheiro numa bolsa, mais peso. Quanto mais valor, mais peso. Então por isso que o preguiçoso, o covarde, o tímido, ele não consegue entregar o que carrega, se é que carrega. Mas todos os dias da minha vida eu quero te desafiar a fazer o mesmo. Fala menos, murmura menos, reclama menos. Tem gente que queria estar exatamente onde você está hoje. Entrega mais. Entrega mais. Às vezes eu estou cansado, estou num dia terrível, um dia, muito trabalho, muita coisa, tem que ir ali no mercado buscar alguma coisa, a pessoa para, Tiago, eu falei, opa, aí começa a contar a vida dela, eu estou cansado, eu não quero escutar essa história, mas tem um problema. Ela está precisando de mim. Eu realmente não estou precisando dela não, mas ela está precisando de mim. Então eu paro e escuto tudo, cansado, sem saber nem quem é essa pessoa. Se ela quer uma oração, eu faço. Se ela quer só dar um abraço, eu dou. E várias pessoas simplesmente já me pararam na rua, contaram a história toda, nem foto pediram para tirar, e nem lembraram meu nome, é Bruno, né? Eu falei, é Tiago. Ele é Tiago. Ou seja, não é importante ser famoso, mas é muito bom ser relevante. E eu declaro, profetizo sobre a tua vida, que esse ano você será relevante na vida de muita gente. Você vai tocar muitas famílias, muitos corações. Essa geração vai precisar de você. E você um dia vai estar na mesma questão do apóstolo Paulo. Meu Deus, eu já estou há tantos anos trabalhando. Queria eu já estar com Cristo, receber minha recompensa. Mas eu ainda estou dando fruto. Eu estou velho, mas estou dando fruto. Eu já trabalhei muito, mas continuo dando fruto. Então vou continuar mais um tempo, porque as pessoas ainda precisam de mim. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe. Que Deus multiplique seus dias. Que Deus prospere tudo que você fizer. Que Deus proteja a ponto de tudo que tuas mãos tocarem comece a prosperar aquilo que você tocou. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus e desejo paz e prosperidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho
não está nas palavras bonitas de Jesus. O poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser. Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.